Então essa angústia, ela tinha que ser transformada em estratégias de sobrevivência. Estratégias de criar novos sonhos, fazer projeções futuras, criar vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lúcia Nascimento e você está ouvindo a primeira temporada de Relatos Mínimos, um podcast para quem gosta de histórias. O meu convidado de hoje é o Thiago Amaral. O Thiago é ator e diretor de teatro, já atuou em séries, filmes e novelas e ganhou o Prêmio Shell de melhor ator. Bem-vindo, Thiago. É um prazer ter você aqui. Prazer imenso. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Estou muito feliz também de a gente estar aqui junto. E eu queria já começar, a minha primeira pergunta é sobre uma situação bem tensa que você viveu recentemente. A gente está gravando esse episódio em maio, então é realmente muito recente. E você doou um rim para um amigo teu, que é o Vinícius Calderoni. Para quem não conhece, o Vinícius também é ator, dramaturgo, é um dos integrantes do Cinco a Seco. E eu queria que você tentasse retomar para a gente o instante, assim, o momento em que você toma essa decisão. Como que essa decisão acontece? E aí eu queria que você retomasse isso, assim, tentando lembrar o que você sentiu, como é que o teu corpo reage a isso, nas sensações mesmo do momento dessa decisão. Vou voltar um pouquinho do tempo para falar como que eu descobri, né, essa doença. Ele sofria de uma doença crônica renal e em 2022, quando nós estávamos voltando da pandemia, iríamos começar uma temporada do espetáculo dele, dirigido e escrito por ele, chamado Aham. Em cena era eu e Luciana Paes, que é uma grande atriz, uma das melhores amigas, e a gente veio da Companhia Hiato, fizemos mais de 8 espetáculos juntos. E nós estávamos no camarim conversando, muito felizes de estar voltando, né? Aquela expectativa de voltar. Do reencontro. E o Vinícius estava muito tenso naquele momento, que ele tinha acabado de descobrir, tinha dado nome a essa doença. É uma síndrome de Alport, que é uma doença degenerativa grave e genética. Então, várias pessoas da família tiveram, mas nenhuma conseguiu ir atrás e achar e dar esse nome. Os médicos tinham acabado de constatar isso. E eu ouvi a angústia do Vinícius, mas naquele momento eu só consegui dar força e falar assim, tudo bem, vai dar certo, não tem que ter uma preocupação agora, quase precoce, porque nada tá acontecendo de fato. E eu já tinha vindo de uma história, naquele momento eu era casado com o Sebastião, ele era cinegrafista, ele era cineasta e psicodramatista. Uma semana antes da pandemia ele foi diagnosticado com leucemia e nós fomos morar em Florianópolis, na cidade dos pais dele. Ele precisou fazer um transplante. Então a gente fez uma corrida, assim, né? Foi um momento muito angustiante de entrar na fila de espera e ir atrás de uma medula. Aquele momento da pandemia estava muito difícil, as medulas compatíveis, elas eram de fora do país, então não tinha como esse trâmite pelo correio, ia demorar muito. Passamos por isso e foi uma doença grave, ele teve que fazer um segundo transplante, mas isso eu conto depois. Então eu tava vivendo esse momento no camarim, conversando com o Vinícius, e eu já tinha passado por aquela angústia da espera de um transplante, mas eu não consegui dar uma atenção para ele, assim, devido à gravidade. Assim. Eu falei, calma, tudo vai acontecer. Aí em 2023, nós fomos passar o ano novo, vários amigos, num sítio de uma amiga chamada Flávia Melman. E ela também, faz a peça Aham, ela alterna com a Luciana. Nesse dia nós estávamos na piscina, eu, Vinícius, a Mel, a esposa dele, a Xaxá, e nós estávamos conversando, e aí foi quando ele contou. Os médicos disseram que ele ia ter que entrar na fila do transplante, mais cedo ou mais tarde, isso era certo, o transplante, só não sabia quando. E ele estava muito tenso. Naquele momento, eu só consegui falar para ele assim, tá, mas o que precisa ser feito? Aí ele explicou que precisava ter o sangue compatível, precisava passar por vários exames e ter uma prova cruzada para testar a compatibilidade. E na hora eu falei assim, eu sou A negativo, eu sou doador universal. A Xaxá falou, eu também. Aí eu falei, eu posso me candidatar. Eu me candidato a ser doador. Naquele momento eu vi ele se encher de esperança, o olho lacrimejar. Foi uma notícia, quase um abraço apaziguante, assim. Eu sempre uso essa palavra porque ele ficou realmente muito tocado e surpreso com isso. Porque naquele momento estava tudo certo. Eu queria só dar esse apoio para ele. Eu sentia que aquilo já era uma força, esse fio de esperança que surgia. E você sente que essa decisão você foi tomando ou foi na hora ali, vendo? Na hora foi assim, foi de na coração. Hora. Eu falei assim, só para ele ficar calmo.
Porque com o Tião, quando a gente fez o transplante, depois teve que fazer um exame para fazer um segundo transplante. Ele teve que ir para os Estados Unidos. Eu fiz uma campanha junto com o primo dele, com, né, uma outra prima jornalista. Fizemos uma campanha durante um mês e a gente arrecadou R$1 milhão para poder fazer esse tratamento. Eu senti essa força, sabe? Todas essas doações, foram milhares. Todo mundo junto. Muitos Pix de R$1. Teve um Pix de R$200 mil de uma pessoa que a gente não conhece. Então, eu senti essa força, essa comoção, esse ato se tornou coletivo. Então, naquele momento, quando eu falei para o Vinícius, foi assim, eu posso me candidatar, e se eu não puder, eu vou fazer o possível. Vamos fazer a campanha do rim, vamos fazer o que for, mas o que importa é você ter essa fé e esse fio de esperança continuar. Foi sobre isso. Foi muito espontâneo. Depois que eu fui elaborado, porque, na verdade, eu tinha passado por essa angústia. Eu não queria ver ele passando por essa angústia. Fiquei imaginando a mãe dele passando por isso. Eu acompanhei a mãe do Tião passando por isso. E acho que não tem dor pior do que a dor de uma mãe sofrendo pela doença do filho e o Tião chegou a falecer, né? Um pouco do que você traz também é isso. Quem está perto de quem está doente também carrega uma angústia, né? Claro que a situação pior é sempre de quem está passando no próprio corpo, né? Mas quem está no entorno tem uma angústia envolvida nisso, né? Sim. Então, acho que, pelo que você está falando, é quase um espelhamento, né? Foi de muito. você não querer ver de novo aquela angústia em você e nos outros ali também, né? Do lado. E com o Tião passei 2 anos nessa luta contra a leucemia, né? Quando a gente foi morar nos Estados Unidos, éramos só nós dois. Então, essa angústia, ela tinha que ser transformada em estratégias de sobrevivência. Estratégias de criar novos sonhos, fazer projeções futuras, criar vida. Então, quando a gente está muito próximo desse fantasma da morte, existe muita vida também, né? A gente tem um pensamento que é, então tá, como eu posso superviver agora? Não é só sobreviver, né? Assim, é um outro olhar. É um lugar de revisão da vida, assim, rever os pequenos gestos, pequenos acontecimentos, né? Foi isso. Eu consegui, na hora, estratégia de sobrevivência, que era assim, acalmá-lo. Calma, pode ser que dê certo. Aqui já somos 2 compatíveis. Temos o sangue compatível, vamos ver o que vai dar. E aí foi uma jornada, uma epopeia toda. E um pouquinho dessa epopeia, como é que foi até chegar, de fato, no dia da cirurgia? Como é que foi viver esse momento? Como é que foi chegar na cirurgia? Em algum momento deu medo também, porque é uma cirurgia, né? Não sei se você já tinha feito algum procedimento desse porte no teu corpo antes. Como é que foi? Eu fiz uma cirurgia de joelho apenas. Eu fui pego por um carro na calçada. Eu estava com uma amiga, a gente estava jantando. Ela voou para cima de mim e a gente voou para dentro do bar. E ela faleceu. Então, essas experiências de quase morte, eu já passei por várias. Algumas. O que aconteceu foi, durante esse ano, né, de 2024, a gente passou por uma bateria de exames. Foram mais de 70 exames. É o equivalente Nunca a um tinha check-up. feito. Sabe assim, 3 vezes o check-up. Cobria até coisas que eu nem gostaria. Assim, uma fístula no fígado, um átrio no coração apertadinho. Que são aquelas coisas que você nunca precisaria saber, porque elas não vão dar em nada, mas na hora que você sabe, geram estresse, né? E foi um processo demorado. Começou em setembro do ano passado. Em novembro, a gente fez a prova cruzada e deu negativo. Isso significa que eu era compatível. Tinha uma compatibilidade lá, como se fosse um primo, assim. Foi impressionante. E aí, eu passei na frente da Xaxá. Também tinha preferência. Ela chegou a fazer os exames Ela também? chegou, mas eles já tinham falado, que os médicos, né, que dariam prioridade para o rim de um homem. Pelo tamanho, pelo peso, pela compatibilidade. E aí, em novembro, eu comecei a fazer exames específicos e direcionados para o transplante. E também encontros com a psicóloga e com apoio ao doador. É um processo que tem com um doador, que eles têm uma conversa só com a gente, assim, para entender se tem uma questão comercial nisso, porque não é um processo de uma pessoa da família. Então, a gente teve que ir para o juiz, para o advogado, para levar para o juiz, para dar um alvará para conseguir. Então, foi um processo muito longo. No encontro com a psicóloga, ela fez algumas entrevistas perguntando de onde a gente se conhecia, se tinha alguma relação. É relação amorosa? Eu falei, não, somos amigos. Mas o que vocês fazem? Eu falei, a gente trabalha junto, faz peça. E tem alguma expectativa com isso? Eu falei, não sei, pode ser que o Vinícius queira fazer uma peça, falar sobre isso. Aí ela me colocou na parede e falou, mas e se vocês brigarem? Eu falei, não, isso não vai acontecer. Ela perguntou a terceira vez, e se vocês brigarem?
E se ele não citar você na peça? Ou se ele fizer um livro, nem mencionar, ou se ele fizer, sabe? Aí, na hora, eu pensei, tudo bem. Eu também estava pensando sobre a neutralidade desse gesto. Estava trabalhando isso muito na terapia também. Não querer nada em troca e também não ter essa expectativa do que poderia acontecer, positivo ou negativo, com o Vinícius. Isso também é um medo. E se não desse certo, Claro, não é? Isso claro. poderia cair sobre mim, um fardo, alguma coisa. Então, eu trabalhei muito isso comigo, trabalhei os medos. E ela me perguntou sobre isso, quais eram os medos. Eu, basicamente, falei de medos de agenda, medos de problemas ordinários, o BO que eu ia dar com a equipe, porque eu iria começar uma turnê com um espetáculo pelo interior. Eu falei, ai, quando que vai ser? Só me diz quando. Esses medos que dão, porque bagunça a agenda e tal. Quando chegou na reta final, né, o transplante foi em fevereiro. Uma semana antes, a gente foi fazer uma consulta, eu fui com o Vinícius, e o médico conversou com a gente, estava tirando dúvidas. Eu falei de um medo que eu tinha acabado de ter no final de semana, e eu li coisas. E aí ele falou, não devia ter lido, é igual ler bula de remédio, não precisa. Eu li coisas assim que não queria, não deveria ter lido, né? Pessoas que ficaram com dor durante um ano, ou não voltaram às atividades durante um tempo. Aí ele falou, fica tranquilo, você vai sentir uma dor, que é uma dor um pouquinho maior do que a dele, mas vida normal, vida que segue. Eu falei, mas e comida, como que vai ser a alimentação? Ele, tranquilo, eu falo pra você as recomendações que eu falaria pra alguém que tem 2 rins. Assim, você vai ter que tomar mais água. Vai no churrasco? Toma água. Eu fiquei... Você já teria que fazer antes, Exato, não é nada pra me tão, cuidar, tão né? surreal. Com isso, eu acho que eu vou cuidar melhor da minha saúde, vou fazer exames, check-ups de rotina anualmente. Então, existe uma pesquisa que eu li que a expectativa de vida aumenta até, porque a pessoa fica preocupada. Fica mais cuidada consigo mesmo. Mais atenta. E se preocupa mais com a alimentação, com a atividade física. E aí, nesse dia, o médico viu os exames do Vinícius e os índices estavam muito altos. Era muito grave e ele falou, você vai internar já. Então, Uau. ele internou uma semana antes do transplante. Isso foi muito tenso, porque aí parece que o corpo dele segurou até aquele momento. E aí, ele estava muito fraco. E tudo isso veio com muito susto, né? As palavras, assim, ir pra UTI, internar já, talvez tenha que fazer hemodiálise. Todos os medos vieram. Se ele tivesse que fazer hemodiálise, talvez ele tivesse que receber sangue. E talvez, né, se ele recebesse o sangue, eu não seria mais compatível. Então, o processo poderia aumentar. Então, todos os medos vieram ali. Eu coloquei ele na internação, eu dei entrada a esse processo no hospital. E a mãe dele chegou. Eu conheci a mãe dele, mas a gente só tinha falado por telefone até então, durante o processo todo. E a gente se viu. E naquele momento ela me deu um abraço tão profundo e ela agradeceu imensamente. Pra mim ali veio uma sensação assim, já valeu a pena. Valeu a pena todo o corre até agora, porque é isso, foram muitas Muita idas coisa. e vindas e corre pro hospital, volta, exame 7 da manhã, né? Todo esse corre tinha ficado muito pequeno. O problema da agenda que eu tava especulando, zero, era aquilo tava valendo a pena viver. E eu tava vendo essa mãe agradecida, sabe? Assim, como se eu tivesse retomado essa sensação com a mãe do Tião, que tava desesperado com essa angústia, e agora eu tava podendo fazer alguma coisa. Então, pra mim, valeu esse abraço com a dona Regina, é inesquecível. Até falei pra ela, vou falar de você hoje aqui nessa entrevista. Ai, que legal. Porque foi muito forte. E essa sensação, ela ter falado, eu tô ganhando um outro filho, porque ele é filho único e eu também. E aí, essa sensação de força, assim, ali eu saí, eu tava convicto, era isso mesmo que tinha que fazer, eu tava muito certo, com essa clareza. E aí eu fui com a minha mãe, com o Murilo, que é o meu atual companheiro, e aí tem a cirurgia. Eu queria saber um pouquinho desse momento. Eu já fiz algumas cirurgias também. A primeira, principalmente, que eu fiz, eu lembro que teve um choque ali no momento inicial. Eu falei... E eu acho que eu só realizei que eu tinha feito aquilo, eu só entendi o que tinha acontecido de fato quando eu acordei da cirurgia. E aí eu senti, aí eu entendi que, ok, isso realmente aconteceu. E aí eu queria entender um pouquinho como que foi isso pra você, porque é diferente, né, quando você tá se colocando nessa posição pra ajudar um amigo. Esse momento pré-cirurgia, um momento pós-cirurgia, eu acordar da cirurgia e falar, ok, acordei. O que você pensou? Como é que você se sentiu? Que legal, essa pergunta eu nunca tinha pensado no
antes, como que eu tava antes. E eu lembro que 1 hora antes, tava assim, eu tava no quarto com minha mãe e o Murilo, e ele tava em outro andar. Vocês estavam separados. Em outro andar, ele tava com a Mel, que é a companheira dele, a mãe, o pai e a sogra. Eu teria que ir antes pra sala de cirurgia pra tirar, né? E depois ele chegaria e colocaria o rim nele. Tava demorando um pouco. E eu tava num estado com uma energia muito feminina, numa delicadeza muito estranha. Eu tava assim, numa sensação de entrega. Calmo, legal. certo do que ia acontecer, tentando não deixar o medo entrar. Esse exercício eu tava conseguindo. E muito tranquilo. Era uma energia feminina. Tanto é que minha mãe, 1 hora, viu minha camisola amarrada de um jeito. Ela falou, nossa, mas você tá muito menina. Em outros tempos, em condições normais, eu teria falado assim, mãe, colocação horrível, que ofensivo. Camisola de O hospital. que você tá falando? Sabe assim? Eu só respirei e falei, tá tudo certo, sabe? Então, não vou deixar nada entrar, assim. E eu fui nesse estado. Quando a Maca chegou, percorrendo ali as salas, né, do hospital, a gente chegou no andar de cirurgia. E eu lembro, olhando para todos os enfermeiros ali, esse corre, todos olhando um quadro com a ordem do dia, né? Os horários das cirurgias, cada um olhando pro trabalho que ia. Parecia que eu tava no vestiário, estavam uns atletas ali olhando o que o técnico tinha, sabe assim, qual é o trabalho de hoje. Qual é a estratégia do jogo. A estratégia. Então me senti meio assim, clima de estreia também, né? Eu entrei na sala de cirurgia e eles falando assim, boa sorte, bom trabalho. Quase eu falei, merda, assim, tipo, merda, né? Vai ter uma estreia, o rim vai entrar em cena. Pra quem tá ouvindo a gente, não é muito do teatro, merda é o que se costuma falar pros atores quando eles vão entrar em cena, boa né? Pra sorte. desejar boa sorte. E não merda de, ai, deu merda, de medo. Pelo contrário, eu tava trabalhando medo, nenhum medo nesse momento. Merda de boa sorte, assim, acho que o rim vai entrar em cena, a história é dele, a história é do rim. Como se o nosso corpo fosse o palco disso e agora, assim, a história do rim começava. A anestesista me deu um abraço, a anestesia, e eu capotei. Foi assim, minha última lembrança foi essa. Tem até o vídeo que eu pedi pro doutor Sérgio, e ele filmou. Uau. A gente tem esse vídeo que ele sai de uma sala, porque são 2 equipes diferentes, nefrologistas e urologistas, né? Cada um tá com uma equipe. Ele sai da sala que eu tô, levando o rim, tem foto do rim, e ele coloca como se fosse uma bandeja, como se fosse um garçom levando uma comida e levando para outra sala. Até fala, olha o rim chegando. Temos esse vídeo. E aí, quando eu acordei, a cirurgia levou 3 horas a mais, porque meu rim, ele tava um pouco escondido na costela, tiveram que abrir a costela, então a dor foi maior, o tempo foi maior. Quando eu saí no pós-operatório, eu acordei e eu estava tendo a maior dor que eu já tive no mundo, assim, era uma dor absurda. E eu não podia gritar, eu queria fazer... mas nem isso você conseguia. Não, porque a saída do ar doía. Então, falar doía. E o médico falou, olha, posso te dar um alucinógeno pra você passar. Tudo bem? Aí eu falei, o que é? Ele, ketamina. Eu falei, pode, manda ver. Que é um anestésico pra cavalo. Eu falei que a dor era 9,75. 0 a 10. E aí eu falei, é isso que eu preciso agora. E até quando ele tava colocando na veia, eu ouvi o médico falando assim, da ketamina para esse daqui. Aí o outro falou, quem dera eu tomar hoje. Era sexta de carnaval. Aí eu lembro que, como se fosse distanciado, assim, eu me olhei de longe, eu senti a dor passar e falei, ufa, causa um transe, assim, também, né? Então, teve uma hora que eu abri o olho, a parede derretia, e um momento eu achei que tava correndo demais, abri o olho, tava parada a maca. E aí, a primeira imagem, agora respondendo, que me vieram várias imagens, como se eu tivesse entrado num transe mesmo. Mas vários flashes de momentos da minha vida que eu corri perigo, ou precisei de alguém. Então, a primeira coisa que me veio foi eu embaixo do caminhão, do bloco de carnaval, eu e um grande amigo meu, Fabrício. Tava uma tempestade e ele me dando a mão, jogando água na minha nuca e tentando fazer eu me recuperar. E eu falando assim, Tiago. Aí me veio outro flash. Eu, quando tomei Boa Noite Cinderela na Tailândia, uma mão pedindo meu cartão. Eu, no carnaval, tropecei, caí, quebrei o dente da frente, uma mão me pegando. Eu, com essa minha amiga que morreu no acidente, eu esticando a mão, fazendo um cafuné na cabeça dela. E os últimos momentos ali, eu falando, tudo bem, vai ficar tudo bem, eu te amo. Se você tá gostando desse episódio, que tal ajudar a gente a produzir os próximos?
Você pode fazer isso contando do programa para os amigos e para as amigas, curtindo e compartilhando as nossas postagens no Instagram e no Facebook, seguindo a nossa newsletter no Substack e acompanhando os vídeos no nosso canal no YouTube. Mas também pode ir lá em relatosminimos.com e fazer uma contribuição, ou melhor ainda, uma assinatura. É rápido, simples e você pode escolher qualquer valor para contribuir. Queria entender um pouquinho o que é família, o que sempre foi família para você, se isso mudou ao longo da tua vida e o que essa nova situação contribui ou mexe nesse significado. Eu sou filho único, né? Eu venho de uma família do interior de São Paulo, Taubaté, e meus pais sempre me apoiaram muito em tudo que eu faço. Eu faço teatro desde sempre, desde pequeno lá em Taubaté, e eles eram muito parceiros, filmavam tudo. Quando tinha atividade que precisava dos pais, meus pais topavam, sabe assim, o casal de pais que vai dançar, gincana da escola, eu era o líder da gincana e meus pais eram os apoiadores, muito, muito. Eu rompi relações com meu pai quando eu tinha 21 anos, quando eu me assumi gay, e a gente cortou laços financeiros e afetivos. Minha mãe sempre foi muito parceira, e aí essa noção de familhão eu tive quando estava passando por esse processo com o Sebastião, em que a gente comprou uma casa juntos, antes de saber da leucemia. E era uma casa muito detonada, a gente ia fazer uma reforma. Então esse processo de reforma era algo que nos dava esperança, sabe? Assim, essa projeção de um futuro, assim. Essa casa vai ficar assim. Enquanto a leucemia ia acontecendo... Vocês estavam fazendo o tratamento. Tinha algo concreto, assim, pra gente trabalhar junto na cabeça, né? E eu na prática ali, na lida. E os pais vieram pra cá e a gente morou junto nessa casa, os pais do Tião. Então essa noção de família veio muito forte. Foi a primeira vez. Então a gente ficou muito parceiro, muito junto, né? Nos medos, nas angústias e criando momentos felizes juntos, esse vai e vem de hospital. Então essa noção de família tive muito forte aí. E quando passei por isso com o Vinícius, agora falando da Dona Regina, e acho que nessa reta final, os amigos do Vinícius, né, os meus amigos, e aí tinha uma rede que se formou, como se tivesse criado uma teia através desse amor. Eu acho que o amor é essa força que cria e algo se torna coletivo. Não era mais sobre mim, sobre ele, era algo coletivo. Muita torcida, os amigos todos se juntando, novos amigos. É uma sensação de expansão, assim, do coração. Fala assim, nossa, e essa é uma verdadeira família, né? Assim, essa relação de fraternidade que a gente criou, esse novo laço. Eu não tenho irmãos, mas eu olho para ele hoje desejando muita vida, desejando, vibrando pela vida dele, vibrando tudo dê certo e mudou muito, mudou. E eu tô entendendo essa relação de família, e é esse amor expandido e converso com a mãe dele, a sogra dele. Essas alegrias a vida traz de bandeja, uma família, essa relação também com a Flávia, a Xaxá, que foi um ponto muito importante desse tripé, que eu não sei nem dizer o tamanho, assim, mas criou uma nova relação de família, uma nova sensação. E é muito legal quando a gente consegue começar a entender esse conceito de família, de fato, como algo estendido, né? Sim. Como essas relações que não precisam ser só mãe, pai, filhinhos. Uhum. Isso cria mesmo um coletivo que tem uma potência incrível, né? Sim, e quando a gente fez o transplante, eu até postei, porque assim, eu tava fora do carnaval, eu queria justificar, gente, eu pulei o carnaval, eu tenho um bloco de carnaval, eu pulei o carnaval esse ano. E aí, a gente se abriu, né, o Vinícius postou também, veio uma enxurrada de mensagens amorosas, onde cada um tava buscando uma pérola, assim, transformada em palavra, tentando condensar numa mensagem de uma riqueza. Você tem que sentar e ler com calma e receber aquilo. Foi uma enxurrada. Assim, eu fiquei muito surpreso com como isso atravessou as pessoas, como ressoou em todo mundo. Parece que algo se tornou coletivo. Estamos em elaboração ainda. E essa elaboração vai virar peça, né? Vai virar Vocês peça. estão no processo de começar a pensar nisso. Conta um pouquinho pra gente, como é que vai ser trazer essa experiência pro palco? O que vocês já têm, né? Vou recapitular o processo. Em 2022, eu estava nos Estados Unidos com o Sebastião e eu acionei a Flávia. A Flávia, além de tudo, ela é terapeuta também. E ela é líder do Exército de Resistência através da Alegria. Eu já explico sobre isso, porque tem a ver com a peça. E eu falei, Xaxá, preciso compartilhar coisas, me ajuda a colocar a cabeça no lugar. E ela trouxe uma pesquisa, que é esse Exército de Resistência pela Alegria, e a gente chegou na arte da guerra. Então eu lá nos Estados Unidos, dentro do hospital, comecei
comecei a devorar os livros e ir atrás de referências, comecei a criar um imaginário para esse possível espetáculo, né? Arte da Guerra. Aquilo fez muito sentido para mim, do chinês, né? Sun Tzu. Que eu estava vivendo uma batalha. Então, como entender aquela batalha diária contra a leucemia? Então, as metáforas vão fazendo sentido para aquela concretude dura, né? Enfim, voltamos dos Estados Unidos, o Tião chegou a falecer. A Xaxá dirigiu um espetáculo chamado A Última Cena, que o Tião fazia parte. Depois eu conto dessa peça. Fizemos a peça. A nossa pesquisa continuou nesse exército de resistência. Como sobreviver aos dias de hoje com alegria. É um pouco esse o mote, né? Pensando até na provocação do Nietzsche, que a gente sempre lembra que, assim, eu gosto daquilo que acontece. Que exercício é esse, diário, de dizer sim, sim pra vida, sim. Então a peça começou a se chamar Sim. E teve um momento que a gente tava perdido. A gente chamou o Vinícius para dirigir e escrever. E ele chegou no processo, éramos nós três. Nós entramos no assunto da esperança. Chegamos no livro do Byung, sul-coreano, que é O Espírito da Esperança. Fez muito sentido pra gente. Então, como esperançar, como esperar esse tempo todo. A espera do transplante, a espera daquela data que vai chegar da venda da casa. A espera, o que a gente faz enquanto espera. A gente tá sempre esperando alguma coisa. E, paralelo a isso, veio a situação crítica de saúde do Vinícius e tivemos que se candidatar. Tivemos não, né? A gente se candidatou para ser doador no meio do processo. Então, teve um momento que a gente só discutia, a gente se encontra todas as quartas, até hoje. A gente, às vezes, ia falar sobre a peça, mas a gente tava falando sobre... Não conseguia, aquilo atravessava. Ou, às vezes, um ensaio parava porque ele tinha acabado de receber uma notícia, tinha que correr para fazer um exame. A gente foi atravessado pelo assunto do transplante, pelo assunto do rim, até que a gente fez a cirurgia e a gente entendeu que a peça seria sobre isso. Então, esse sim estava num campo tão filosófico lá atrás, né? Falando da arte da guerra, falando do Byung, algo tão distante que veio pro corpo. Veio pro corpo, como se encarnasse, né? Tomasse corpo mesmo, alguma coisa que estava só no campo das ideias, falando, é isso que a gente tem para falar. Né, tá aqui, registrado em você também. Então, ele passou a ser ator dessa peça. Chamamos a Luciana, também estava acompanhando todo esse processo com a gente. E melhor pessoa para poder nos orientar nessa direção. E agora estamos criando esse espetáculo. Sim, né, que é o nome provisório, é uma peça que vai contar sobre o transplante, sobre o processo todo, essas entrevistas, toda a jornada. Só que de maneira poética, lúdica ou delirante. Como que esse episódio da ketamina pode entrar, por exemplo, né? A gente está investigando para não ficar tão em si mesmado e podendo abrir para metáforas também. Esse lugar da doação e da dádiva, que ele fala muito, o Vinícius fala, como se essas duas coisas se unissem num ato, se tornasse um modo de alegria para a gente viver o mundo de hoje, tão desesperançoso, tão desestruturado. Então, sei lá, como estratégia de sobrevivência. Estamos em ensaios, levantando cenas e espero que no segundo semestre ela saia. Legal. E aí eu queria voltar um pouquinho também na tua experiência com esse processo, tanto de tratamento do Tião, de estar junto, de estar longe, de estar na pandemia vivendo tudo isso. Eu perdi minha mãe também durante a pandemia, também foi um câncer muito agressivo. E a minha sensação é de que aquela situação seria muito difícil em qualquer momento, mas durante a pandemia, com o isolamento, sem poder encontrar as pessoas, sem poder sentar com alguém para dar um abraço, parecia que tinha uma gota a mais ali de dificuldade de viver isso mais isoladamente. E você costuma transformar a realidade também em ficção, né? Eu acho que esse é um pouco do teu trabalho, assim, de pegar essas cenas de realidade e transformar em ficção. E aí eu queria entender como é que é isso para você, porque eu demorei muito tempo para conseguir escrever sobre aquele processo de luto e para conseguir reler o que eu tinha escrito sobre esse processo de luto, e aí eu queria entender como que é pra você. Eu vivi esse processo da leucemia dentro da pandemia, então a gente ia ter que ficar isolado de qualquer forma. Ficamos em Florianópolis durante 9 meses, em um processo de uma quimioterapia ali oral, e os trabalhos online para poder sobreviver, né? E isso era o que salvava. Nós estávamos em processo de criação da peça chamada A Última Cena, que a Xaxá dirigia. O Tião fazia parte. Ele, de
36 anos. O Nando Bolognese, que é um ator palhaço de 56 anos, e ele recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla quando ele tinha 20 anos. O Janot, Antônio Januzelli, nosso ex-professor de teatro da faculdade, nosso mestre maravilhoso, e o fininho, chama Osmair Cândido, ele é filósofo e coveiro. Eram esses 4 na peça, para falar sobre o medo da morte. Esse processo foi fundamental pra gente, era toda sexta-noite a gente se encontrava, Tião entrava também, ele fazia parte, mas online nós fazíamos isso. Era um processo muito importante de elaboração. Para falar da morte, a gente falava de muita vida também. Então, muitas especulações, assim, como seria a sua última cena, como você faria o seu velório, quais seriam as últimas palavras, várias coisas que entraram nessa peça. Quando o Tião faleceu, eu entrei nessa peça. A Xaxá fez esse convite, a gente fez no Sesc Vila Mariana, a nossa estreia, a nossa temporada. Eu entrei no lugar do Tião, falando coisas que ele falava e também me colocando com os meus medos em relação à morte, minha relação com a morte, contando outros episódios, mas eu representava muito ele lá. Tinha uma cadeira vazia que era dele, tinha ele presente nos vídeos, e isso pra mim foi um processo de desluto muito forte, de contar essa história toda noite, sabe? Acessar isso e jogar e compartilhar com o público, e o público também ter essa comoção e realizar o luto junto. Esse ato de contar é muito importante, né? É muito forte para a elaboração. Mas quando você perguntou como eu vivi isso, foi um processo muito difícil, esses primeiros meses de luto, que eu fiquei sozinho, né, em casa. É um processo solitário, silencioso, mas eu tive que apelar para muitas terapias. Yoga me salvou muito, porque fez eu, com Ayurveda, numa dieta ayurvédica, eu tive que preparar meu próprio alimento, algo muito, sabe, um jejum, tinha um procedimento todo, assim, mas fez eu entender o alimento que eu tava preparando pra mim, fez eu gostar mais de morar naquela casa, me reapaixonar pela minha casa. Então, teve todo esse processo, foi bem difícil. E aí, quando chegou essa peça, eu falei, é essa oportunidade. A Xaxá até falou, se todo o direito de não fazer, claro, se for muito... Eu falei, não, eu quero, eu preciso. E acho que eu tenho entendido, assim, a arte é esse lugar que é de transformação, de transmutação. Então, pra mim, é meio indissociável, assim, o processo artístico, o processo de vida, esse material tem que estar ali. Seja até uma ficção, por exemplo. Depois eu fui convidado, ano passado, para fazer uma peça que chama História Sem Fim, que é a adaptação do livro, Michel Ende, filme também que teve, virou filme. E eu fui chamado para fazer essa personagem que chama Bastian, que é Sebastian, que é o mesmo nome do Tião. Falei, nossa! E essa personagem, essa criança, passa por um luto da mãe. A primeira cena recebe a notícia da morte da mãe. E vai viver toda a crise da fantasia. Ele recebe um livro e ele é convocado a entrar na fantasia. E na fantasia, a fantasia tá correndo perigo, tá cinza, o nada vem chegando, né? Que seria uma depressão. E ele entra na fantasia e lá dentro acontecem várias coisas. Toda uma trajetória pessoal de amadurecimento, de evolução dessa figura, né? De um rito de passagem. E encontra a mãe. Então, até aí, não deu pra escapar. Sim. Como se, sabe, a ficção e a vida é tão maior. E eu consigo trazer essa memória pra dar esse gás e essa força pra fazer essa personagem. E parece que se não tiver isso, não faz tanto sentido. É difícil fazer teatro depois disso. Mas é difícil, mas eu imagino que ganha uma potência também que não tem, ganha sentido, que não tem volta, né? Fala assim, nossa, faz muito sentido. E fazer sentido, todo mundo busca um sentido, né? Então, no momento em que algo faz sentido, é muito realizador. E a gente já tá chegando aqui no finalzinho do primeiro bloco, eu queria te perguntar, pensando agora num Thiago bem velhinho, o que você escreveria? Quase uma garrafa do tempo? O que eu falaria pra ele, velhinho? Pra você mesmo, velhinho. Se você daqui muito tempo reescutar esse podcast que você nem vai lembrar que você gravou, o que você queria dizer pra você mesmo? E esse Thiago velhinho tá quase morrendo? Tá numa casa de repouso, talvez? Acho que esse Thiago velhinho tá feliz, que ele tá vivendo com uma comunidade, com amigos, com parceiro. Tá todo mundo ali, joga muito carteado. Que legal. Aí eu chego lá e falo, Thiago, olha, você viveu, hein? Nossa, quanta história, quanta vida, e tá aí, fortão, com um rim só. Comendo direitinho, fazendo exercício físico. Eu ia agradecer e falar assim, olha, viveu intensamente, parabéns. Que legal. Se você tá gostando dessa história, que tal se juntar ao nosso encontro de leituras,
que acontece sempre na primeira quarta-feira de cada mês. No encontro virtual, a gente conversa sobre textos literários curtos a partir de um olhar feminista. Para saber mais, é só dar uma olhadinha na descrição do episódio ou no nosso site relatosminimos.com. Eu queria te convidar também para conhecer o disco A Lado B, do Bruno Menegatti e do Gustavo Sarzi, os dois calangos, que são os artistas da nossa trilha sonora. O link para o disco está na descrição do episódio. Escuta lá quando acabar a nossa história aqui. Agora, então, a gente vai para o nosso último bloco, que é um ping-pong, tá? Eu vou jogar algumas palavras, algumas frases, e a ideia é você me devolver também com palavras ou frases curtinhas. Um sabor da tua infância. Lasanha. Um lugar. Timor-Leste. Eu morei no Timor... Olha como veio isso. Que legal. Eu morei em 2004, eu fui num projeto, era USP, PUC e Mackenzie. Eu fui dar aula para crianças. Foi na época do tsunami, a gente ficou protegido por uma ilha. Uau. Pegamos o terremoto e tudo. Mas foi uma viagem que abriu para mim, eu tinha 21 anos, abriu as possibilidades. Eu voltei pro Brasil, assim, falando, nossa, não faz sentido fazer teatro, ficar estampando cartazes. Eu lembro que eu usava esse termo. É como se eu tivesse encontrado um outro sentido, uma outra razão de fazer o que eu faço, assim. Uma ilha tão pequenininha do Sudeste Asiático. Que legal. E o Timor-Leste tem uma parte que fala português, né? Sim. Então foi... O nosso projeto era para estimular o povo a querer falar a língua. Tinha acabado de se tornar independente. Então era um projeto, esse primeiro projeto que o Brasil enviava para lá. Uma trilha sonora para tua vida. Eu sou muito de trilha sonora. Sempre eu tenho uma música para tudo. Mas uma? Ai, meu Deus. Uma só? Eu vou falar de Mozart. Hoje eu tava ouvindo antes de ver. Eu poderia falar várias músicas pela letra, mas eu acho que eu coloco Mozart, parece que leva o pensamento, eu consigo me concentrar. Queria ter falado de tantas outras músicas, mas eu vou falar Mozart. Boa. Se você tivesse um superpoder, qual que você escolheria? Amo! Eu sempre trabalho isso nas oficinas, com as pessoas, com as crianças. Agora eu tenho que falar o meu. Eu gostaria de ser da velocidade da luz. Gostaria de estar lá naquele momento e poder vir pra cá. Queria ter esse poder de teletransportar e fui pra lá. Viajei, voltei. Queria ser nessa velocidade. Um filme para rever. Eu vou falar um filme que veio na cabeça, que foi o que eu revi depois da cirurgia. Chama Ela e Eu, do Gustavo Rosa. André Beltrão, ela tá desacordada, ela tá num estado vegetativo e ela acorda nessa família. Não vou falar muita sinopse, mas essa readaptação, esse voltar a falar, lembrar. Quis colocar esse filme depois que eu vim da cirurgia, que eu precisava chorar. Tanto é que o Murilo, minha mãe, não tava entendendo, eu chorando tanto com aquele filme. Fez muito sentido, foi muito forte. Assistam, Ela e Eu. Um livro para reler. O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, que vai falar sobre o sonho, sobre sonhar, a importância disso. Tem algum personagem que você queria muito interpretar, que você ainda não tem interpretado? Eu gostaria de fazer, talvez, o Máscara ou o Coringa. Queria ir para algum lugar fantástico e esquisito. Me vieram esses dois extraordinários. Um desejo. Bom, eu tô muito na militância agora do transplante. O meu desejo é de conscientizar as pessoas da importância disso. Eu fui um doador vivo, mas assim, a doação de pessoas que já morreram, ela é tão importante, mas ela é um tabu hoje em dia. Porque nós temos o SUS, que tem uma capacidade gigantesca. É o país que tem mais recurso para fazer os transplantes. Sim. Tem uma fila de transplante gigante. A conta não fecha, porque é um tabu. E isso tá nas mãos dos familiares quando a pessoa morre, porque não querem nem tocar nesse assunto, não quer fazer por várias razões. Religião é uma delas. Agora eu tô nessa militância, eu carrego isso no meu corpo, essa vivência. Então, o desejo de que as pessoas entendam isso, e acho que a gente pode transformar o mundo, talvez, com isso, sabe assim? Então, meu desejo é esse, é de transformar o mundo. Falar sobre a morte tem que deixar de ser um tabu. Exato. Porque aí isso também, né? A doação de órgãos também deixa de ser um tabu. Né? Se a gente pode deixar que tantas pessoas vivam melhor depois que a gente já tiver ido, por que não, né? Então... Um corpo de uma pessoa falecida pode ajudar 10 pessoas. É muita gente. É doação de córnea, de pele, de medula, de fígado, de rim, de coração, tanta coisa. É muita coisa. É. Que legal. Obrigada, Thiago. Tô muito feliz. Tô muito feliz que
deu certo. Quero Muito agradecer obrigado. demais a tua presença aqui. Queria deixar também alguns recadinhos para quem está ouvindo a gente. Para quem não conhece o Thiago, eu vou deixar na descrição do episódio as redes, para que vocês conheçam o trabalho dele. Segue a gente também nas redes sociais. Eu tô no Instagram como @relatos.mínimos, como lucianascimento.escritora. E no meu site, lucianascimento.com.br, vocês encontram todas as minhas outras redes pessoais. O Instagram do Thiago é o @ThiagoAmoral, é Thiago com TH. Isso. É isso, né? Obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Muito obrigado, eu adorei. Se você quiser saber mais sobre o projeto e sobre o meu trabalho, eu tô no Instagram como @relatos.mínimos e @lucianascimento.escritora. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Não esquece de avaliar o podcast no teu tocador de áudio preferido. Dá também para comentar nas nossas redes e compartilhar para mais gente ouvir. O podcast Relatos Mínimos foi idealizado, roteirizado e editado por mim, Lúcia Nascimento. A trilha sonora é do Gustavo Sarzi e do Bruno Menegatti, os dois calangos. A música faz parte do disco A Lado B, disponível nas plataformas de áudio. Esse episódio foi gravado no estúdio do SampaCast e a captação de áudio e vídeo foi feita pelo Rafael Klosowski. Obrigada por acompanhar essa história comigo e até o próximo episódio.